A gente tem que ir para o Rio de Janeiro. É para o Rio de Janeiro que a gente vai agora? Vamos lá para o Rio de Janeiro, então, conversar com a nossa reportagem, porque não tem mais leito de UTI no Rio de Janeiro. Acabaram os leitos, simplesmente assim. Não tem mais leito de UTI e a fila é cada vez maior. Quem que está no Rio para falar com a gente, Gustavo Ivana? Sleman. Gustavo Sleman? É. Tudo bem, Gustavo? Boa tarde para você. Oi, Gustavo. Boa tarde. Boa tarde, Joel. Boa tarde também a Ana. Muito bem, tudo bem aqui em partes, né? Porque em relação a leitos, a situação ficou um pouco mais grave agora. Isso porque não há mais leitos de UTI disponíveis da rede pública de saúde na capital fluminense. Durante a manhã, a taxa de ocupação de leitos para a Covid-19 chegou a 100%, mas neste momento não há mais vagas para nenhum paciente, independente da doença ou problema. E esse colapso acontece na mesma semana em que o Rio registrou a maior média de mortes por Covid-19 desde junho, quase 170. Segundo a Fiocruz, a taxa de ocupação começou a ficar crítica no início de dezembro e desde então não há registro de melhora. Esse período acaba coincidindo com as festas de fim de ano, como Natal e Réveillon. A Prefeitura do Rio afirma que permanece instalando novos leitos. No entanto, hoje, dados do segundo boletim epidemiológico da Covid-19, divulgado pela própria Prefeitura, mostraram que 28 das 33 regiões administrativas da cidade estão na faixa do risco alto de contaminação pela doença. São 10 áreas a mais do que na última semana. O levantamento mostra que nenhuma região administrativa apresenta risco muito alto. 5 áreas da capital estão com risco moderado. São elas Rocinha, Jacarezinho, Alemão, Maré e Realengo. Importante ressaltar que 4 dessas 5 áreas são compostas por comunidades carentes da capital fluminense. E sobre a abertura de leitos, o prefeito Eduardo Paes afirmou que 150 novos leitos foram abertos e o prefeito disse que não pode ter pacientes com mais de 24 horas de espera. No entanto, esses leitos já foram ocupados, apesar de terem sido abertos durante essa semana. A gente lembra que a Rede SUS na capital fluminense, ela possui 923 leitos para a Covid-19, sendo 293 de UTI, mas agora com a confirmação da nossa reportagem que todos os leitos de UTI foram ocupados, independentemente da doença da pessoa estar ou não com Covid-19. Então a gente está falando de pessoas que podem ser levadas ao hospital, mas não vão conseguir vaga porque estão com Covid, e pessoas, Joel, que podem sofrer um acidente de moto. Pode acontecer um acidente agora. Na Avenida Brasil, por exemplo, vive tendo batida no Rio de Janeiro. Vai bater, pode ter alguém em estado grave e não vai ter simplesmente onde internar essas pessoas. É isso que você está falando, Gustavo. Exatamente, Ana. Essa é a grande questão. Agora, como você até ressaltou em relação a acidentes, a gente pode até lembrar que no ano passado a Operação Lei Seca, o retorno dela foi antecipado em meio à pandemia por conta disso, porque o número de acidentes estava muito alto, não apenas na capital fluminense, como também em todo o estado do Rio de Janeiro. Já havia essa preocupação, no entanto, agora a Fiocruz informou que a taxa de ocupação já começou a ficar crítica no início de dezembro e não houve nenhum tipo de registro de melhora, e agora ocorrendo esse colapso na rede pública do Rio de Janeiro, na capital fluminense. Agora é tentar conter esse ímpeto aí, desse reflexo das festas de final de ano. Hoje é dia 15, exatamente Não, 2 semanas do Réveillon. É isso que eu tô pensando aqui. Será que dá para conter, Joel? Porque assim, as pessoas que tinham que se contaminar já se contaminaram. E já contaminaram tantas outras pessoas. E quando a gente fala que a gente está vendo o ciclo se desenvolver, porque leva um tempo até a doença estar incubada, você ter sintomas, procurar atendimento médico, cumprir a quarentena. Você já contaminou muita gente. A gente fala no período de 15 dias para que esse ciclo se concretize. Então, quem tinha que se contaminar nas festas de fim de ano está começando a adoecer agora, né? Festa de ano novo, lembrando que as pessoas não passam só a virada, passam a semana inteira viajando, voltaram a trabalhar semana passada. Então a gente está falando de gente que semana passada pode ter voltado para o trabalho, Joel, sem saber que se contaminou na anterior. E já passou para muita gente. Então é claro que a gente vai ter alguns dias difíceis aí pela frente, talvez mais difíceis do que estes que estamos enfrentando agora. Então, olha, aquele papo de subestimar essa doença não dá, não, gente. Não dá. Principalmente agora, porque quando passou a primeira onda, todo mundo teve a certeza, inclusive eu, de que a gente já tinha passado por esse problema. A vacina está chegando aí. Eu não imaginava que nós teríamos, que viveríamos essa segunda onda da forma com que estamos vivendo agora. Né? Então é hora da gente tentar fazer alguma coisa aí. Você viu, São Paulo já acabou regredindo 8 regiões para tentar conter um pouco mais o avanço desses casos todos que estão em disparada. Manaus não é leito não tem oxigênio.
Rio de Janeiro, os leitos de UTI acabaram por lá hoje. Né? Então, olha, se a gente não fizer alguma coisa mais drástica, mais rígida, mais eficiente nos próximos dias, eu não sei do que vai ser de todos nós, ou o que será de todos nós nesses próximos dias. Não sei mesmo. Infelizmente, e nem do Rio de Janeiro, que está aqui do nosso lado. Gustavo, obrigada e boa sorte na cobertura por aí. Valeu, Gustavo. Valeu, eu que agradeço. Só mais uma questão, Claro. Jaiana, rapidinho, Claro. em relação à fiscalização, porque ontem a gente fala tanto de conscientização, dessas coisas também, mas ontem mesmo a Secretaria de Ordem Pública acabou flagrando uma boate que funcionava de maneira irregular na Olegário Maciel, que é uma região com muitos bares ali na Barra da Tijuca, na zona oeste da capital fluminense. Então isso mostra que apesar de tanta preocupação por parte da população, de tantas regras, tanta conscientização, ainda existe uma parcela que continua insistindo em não utilizar máscaras e em desrespeitar também essas medidas de segurança. Esse negacionismo descabido é o que tem feito também, contribuído muito para essa situação dramática que a gente está vivendo. Esse negacionismo que tem que acabar, gente. Pelo amor de Deus. Não dá para admitir mais isso de jeito nenhum. Valeu, Gustavo. Um abraço para você. Bom trabalho aí. Valeu, abração.